esse ambiente de alegria, sabe? É porque a gente vai falar sobre um tema um pouco, talvez, diferente nessa noite. E o Senhor já está preparando o nosso coração em nome de Jesus. Glórias. Gostaria de conhecer todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Se você está nos visitando, dê um sinal aí. Que bom que você está aqui. Que alegria. E nós temos algo para dizer. Todos vocês que nos visitam, aqui tem um lugar para você viver. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero desafiar você a cumprimentar 3 pessoas que você não conhece. Talvez se você não conheça, mas não tem intimidade. Tá bom, você vai ter ela e vai cumprimentar ela. Em nome de Jesus, vamos lá, sai do seu lugar. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Nesse lugar eu encontro paz, nesse lugar eu encontro amor. A ICB é um lugar que Deus aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. Aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar pra você viver. A ICB. Glórias, podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe os ministros de louvor nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, estou sentindo falta de muita gente hoje. Você está sentindo falta de alguém também? Quando terminar o culto, você vai mandar mensagem para essa pessoa: querido, senti sua falta no culto hoje. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo dias maravilhosos na presença do Senhor. Quem está lendo o livro de Atos, diga amém. Hoje foi o capítulo 3 do livro de Atos. Pastor, não li hoje ainda dá tempo, viu? Leia, tire um momento de oração em nome de Jesus, tá? Antes de você dormir. O ideal é que seja ao levantar. Nós estamos lendo o livro de Atos. Anote essa data aí, querido. 17 de março nós temos aqui na igreja DDD, Dia de Decidir Destino. Irmão, meu coração já está agoniado para essas programações, né? O ano passado nós fizemos 4 encontros, 3 encontros na verdade. E este ano será o ano dos DDD. Vamos fazer muito dia de decidir destino aqui na igreja. E o Senhor vai operar poderosamente, em nome de Jesus. Glórias. Bom, hoje eu quero falar um assunto assim que os homens gostam. Um assunto de macho. Será, pastor? Lideli, você pode fazer um favor aqui à frente? Vou fazer uma pergunta para o Lideli. Eu tenho essa intimidade para fazer essa pergunta para ele. Ele só vai responder se ele quiser, tá bom? Qual foi a última vez que você chorou? Eita, pastor, sou meio durão, mas a última vez talvez que a gente chorou e foi muito bom. Eu digo a gente porque a gente passou aqui uns 15 dias na presença do Senhor, devocional pela manhã, às 6 horas da manhã. E foi maravilhoso, não tinha como não chorar, né? A presença de Deus. Glória a Deus, abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o choro. É um assunto de hoje. Eu estou relutando com o Senhor a semana toda sobre falar esse assunto. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que obedecer o direcionamento do Senhor. É um tema diferente. Eu nunca falei sobre isso na igreja. Tenho 6 anos que estou pastoreando, além de mais ou menos 3 anos, praticamente 3 anos liderando jovens, muitas oportunidades na igreja, mas eu nunca falei sobre esse tema na igreja, e o Senhor tocou meu coração, e hoje é: Deus consola os que choram. Deus consola os que choram.
Ele estava citando aqui, irmãos. Eu fui citar um exemplo aqui no devocional das 6 da manhã. Nós estávamos orando. E o simples fato de eu citar um pouco da história da igreja, as lágrimas vieram, né? De tanto como a gente é movido pelo grande exemplo e testemunho dos pioneiros dessa igreja. E o quanto o testemunho deles nos inspira. Nós vamos ler 3 versículos. Eu quero primeiro convidar você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 4. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 4. Eclesiastes 3, 1 e 4. E depois Mateus 5, versículo 4. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos ler todos em uma só voz. Essa igreja linda. 1, 2, 3 e... Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Agora vamos para o versículo 4. Verso 4. Aleluias. Tempo de... Aleluias. Agora nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 4, de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Nessa noite o Espírito Santo vai trazer consolo sobre corações que estão aqui nessa noite. O Senhor vai tocar vidas de forma sobrenatural através da sua palavra. Ele vai trazer cura no seu interior. E a presença dele já está manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Então nós começamos esse tema entendendo que existe um tempo e um propósito para todas as coisas. Tudo acontece dentro de um tempo determinado, tudo tem um momento de acontecer. Você, por exemplo, nasce, é criança, e ali você já está querendo ser adulto com pressa. Eu quero chegar logo o tempo de ser adulto, mas você sabe que não chegou o momento ainda, não chegou a hora ainda, e você precisa esperar o tempo certo. Então, existem algumas coisas que Deus fez que nós achamos que não existem propósitos para ela. Existem algumas coisas que Deus fez que a gente olha e a gente não dá muito crédito ou não dá importância, porque a gente imagina que não há um propósito. Mas tudo que Deus fez, Ele fez com propósito e com o tempo certo de isso acontecer. Por exemplo, a gente às vezes não dá muito valor para as nossas unhas, mas a gente não sabe o papel e a importância que as suas unhas têm na sua mão. Se você não tivesse unha, você não conseguiria firmar com força. Às vezes a pessoa não imagina, mas ela não sabe a importância que tem a sobrancelha, os cílios. Tudo isso tem um propósito. E uma das coisas que tem um propósito e tem uma razão, porque Deus não fez nada por fazer. Vou fazer isso aqui só para ficar aqui de enfeite. Não, até o que ficou de enfeite ficou com propósito de deixar o ambiente mais bonito. Tudo com propósito. Então por que será que Deus nos fez com a capacidade de chorar, de derramar lágrimas? Por que será que Deus deu essa capacidade para mim e para você? Nós evitamos o choro. Talvez você nunca imaginou que teria um propósito no choro. Nós evitamos. Ninguém gosta de chorar. Ninguém quer chorar. Quando você vê alguém chorando, você para com isso, o que aconteceu? Para de chorar. Você quer que a pessoa pare logo. É ou não é verdade? A gente que é pai até ameaça as crianças. Menino, tu para de chorar, senão eu vou te dar uma razão para tu chorar. Está chorando sem motivo? Eita Jesus, fala Deus. Então ninguém gosta disso. Nós nos incomodamos quando vemos alguém chorando. Isso incomoda você.
queremos que essa pessoa pare, queremos saber a razão, mas há um propósito, porque Deus nos deu essa capacidade, sabe, de derramar lágrimas, essa capacidade emocional. Ao longo da nossa vida, a gente vai tendo uma visão errada de muitas coisas, e o diabo vai modificando. Por exemplo, a gente vai aprendendo que chorar é uma fraqueza. Não foi assim que você aprendeu? Quem chora é fraco. Foi ou não foi desse jeito? Bora, menino, seja duro. Homem não chora. Claro que nós fomos criados assim, queridos. E é claro que os nossos pais tinham uma boa intenção nisso, tinham um propósito nisso. Aprendemos que quem chora está com problema emocional, que quem chora é vulnerável, que quem chora é infeliz. Mas há uma razão por trás disso. Nós aprendemos sempre evitar o choro. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Se você tem chorado, isso não significa biblicamente que você é fraco. Se você tem chorado, isso não significa que você é inferior. Não, querido, de forma nenhuma. Não é porque você chora que significa que tem algo de errado com você. Na realidade, aquela pessoa que não chora de jeito nenhum, de forma nenhuma, ela tem muito mais indícios de estar com problemas emocionais ali presos no seu interior do que alguém que chora, que joga isso para fora, que se derrama, do que a pessoa implosiva. Existem os explosivos emocionalmente, que se abrem logo, mas existe aqueles que não se abrem logo, e que nem existe aqueles que não se abrem de forma nenhuma. Por alguma razão elas foram feridas, e elas acham que se for para elas expor aquilo através das suas lágrimas, ela vai estar mostrando que ela é fraca. E ela diz: eu não sou fraco, eu não vou chorar. E ela fica guardando aquilo o tempo todo. Ela está triste, ela está magoada: eu não vou chorar. E Deus está dizendo assim: eu preciso que você se derrame, eu preciso que você se entregue, para que eu possa derramar cura sobre a sua vida, para que eu possa trazer cura sobre a sua alma. Querido, você pode até evitar o choro, mas o choro faz parte da vida. Você pode até ter uma fortaleza pela forma que você foi instruído, que isso é uma fraqueza. Mas quando você vem para essa vida, a primeira coisa que você faz é chorar. É como se Deus estava dizendo assim: bem-vindo à vida. E é como se você estivesse dizendo aqui: eu estou vivo. Sou frágil, mas estou aqui. Alguém já te chamou de chorão ou de chorona? Dá um recado para ela assim, diz assim, ó: só os vivos choram. Aleluias! Somente os vivos choram. Há pessoas que elas não entenderam ainda a razão pela qual existe o choro, e elas evitam a qualquer custo. Ela se tornou um robô, um boneco de barro, um coração de pedra. Sabe, querido, porque ela quer se sentir forte e ser forte, mas ela sempre estará sozinha. Quando você chora, você chama a atenção de Deus. Você está dizendo o quanto você precisa, o quanto você depende dele. Quem aqui é pai ou mãe aqui? O que acontece quando você escuta o choro do seu filho? O que é que você faz? Hein? Vai atrás. Deus pode ouvir o seu choro? A palavra diz que o povo de Israel estava gemendo, e os gemidos do povo chegou aos céus.
chegou ao Senhor e ele diz: vou resgatar o meu povo que está chorando. O choro diante de Deus é uma humilhação, e isso atrai Deus para a sua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar a minha face e buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, o que é o choro, pastor? Para a ciência, o choro é parte de nossa programação biológica. Para a ciência, biologicamente, nós somos programados para chorar. Para a psicologia, o choro proporcional é o sinal de que o corpo está em sintonia e respondendo bem às emoções. Ou seja, em outras palavras, suas emoções estão funcionando perfeitamente, normalmente, quando você chora. Mas, querido, o que importa para nós aqui é o que a Bíblia diz. Eu gosto muito de interpretar a palavra com uma regra chamada regra de primeira menção. Que a primeira vez que a Bíblia trata um assunto, aquilo parte para o seu significado geral. E a primeira vez que a Bíblia fala sobre choro, sobre chorar, está lá em Gênesis capítulo 23, versículo 2. E diz assim: e morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o choro, a Bíblia está se referindo a um sentimento que nós temos emocional, que nos leva, faz o nosso corpo produzir lágrimas por algum tipo de perda que tem valor para nós, ou por algum tipo de distanciamento daquilo que é importante para nós. Nessa primeira menção da Bíblia, o chorar está relacionado ao luto, está relacionado à ausência de algo muito importante na sua vida. E Abraão, ele chorou porque sua esposa Sara havia falecido. Talvez você já chorou pela ausência de alguém. Talvez você já derramou lágrimas porque você perdeu alguém na sua vida. Ou até mesmo você chorou pela ausência do básico, porque talvez você não tinha sequer o básico. A ausência de algo importante para você fez com que você chorasse. A ausência de algo básico, mas crucial e importante. Talvez você chorou porque você não tinha o básico para se alimentar. Talvez você chorou porque você não tinha um pão para dar para os seus filhos. Talvez você chorou porque você foi magoado. Talvez você chorou porque você foi traído e você colocou isso como uma fraqueza. E disse: eu nunca mais vou chorar. Ninguém nunca mais vai fazer eu chorar. Desses olhos não derrama-se mais uma lágrima. Mas quando é para você chorar diante de Deus, você não chora mais. Quando é para você se quebrantar na presença de Deus, você não se quebranta mais. Porque um dia, a situação que você viveu fez você se travar. A Bíblia diz que existe um tempo que é para chorar. E quando chegar o tempo de chorar, querido, é para chorar. Porque isso vai lavar a sua alma. Quando chegar o tempo de choro, é para chorar. É claro que você não vai chorar para sempre. Nós vamos entender isso na palavra também. Talvez você chorou porque foi humilhado. Talvez você chorou pela ausência dos seus pais. Mas lembre-se, o choro não é algo em vão. Quando você derrama suas lágrimas, isso não é em vão. Isso vai produzir benefícios físicos.
espirituais para a sua vida. Quando você chora, os céus derramam do seu consolo sobre a sua vida. Há uma promessa que diz que bem-aventurados ou que felizes são os que choram, porque serão consolados. Irmãos, esse texto é como se ele estivesse dizendo assim, ó: felizes são os infelizes, né? Porque a gente acha que chorar é infelicidade, mas é uma promessa de Deus. Há uma promessa de consolo, e você pode se agarrar a essa promessa de consolo para a sua vida, independente da dor que você passou, independente do sofrimento que você passou, independente do luto que você passou. Há uma promessa de consolo. Se você tem chorado, clamado, o consolo dos céus virá sobre a sua vida em nome de Jesus. No Novo Testamento, a primeira menção de choro é sobre consolo. Eu acho incrível, irmãos, como que o Novo Testamento está escondido à sombra do Velho ali, e como Deus traz no Novo sempre um refrigério para aquilo que está no Antigo. A Nova Aliança é o refrigério para uma geração que não conseguiu, nos cumprimentos da lei, serem salvos. A graça de Deus é isso. E quando a gente vê esse tema na Bíblia, nós estamos vendo que Abraão chora por uma situação de perca. Mas lá no Novo Testamento, a primeira promessa que vem é: ô Abraão, você vai ser consolado, porque aqueles que choram serão consolados. Tudo, querido, tudo que Deus faz, Ele tem uma intenção nisso. Toda a capacidade que Deus colocou na sua vida, Ele tem uma intenção. Comece a agradecer pelo tudo que você é em Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: a vida vai fazer você chorar. Pastor, eu não quero chorar. Chorar é uma coisa para os fracos. Você chora pelas marcas dos passados, você chora pelas feridas, mas também você chora pelos contentamentos, chora pelas alegrias, chora pelas bênçãos, chora de alegria. De alguma forma o propósito de Deus sempre se cumpre. Alguns choram de desapontamento, abandonos e até mesmo perseguições. O apóstolo Paulo chorava por causa das perseguições. Mas o choro, ele traz o refrigério. E não há nenhum problema em chorar, porque existe o tempo de chorar. Porém o choro, ele não deve ser contínuo. Haverá um momento que o choro terá que cessar. Eu chamei aqui o Lideli, porque nós que somos homens, né, a gente tem esse lema que o homem não chora. Mas eu quero dizer para você, eu quero citar aqui alguns nomes, que todos eles têm algo em comum. Talvez você não imaginava, não sabia. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Eliseu, Jesus, Pedro, Paulo. Todos esses homens, eles choraram. A Bíblia diz que Davi, você vai perceber que Davi, em 7 momentos da sua história, ele chorou. O próprio Jesus, em 3 momentos do seu ministério, Jesus chorou. Jesus chorou a entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e quando ele viu Jerusalém, e ele sabia o que viria sobre Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedras. Ele olha para aquela cidade e ele chora, porque ele sabia o que ia acontecer com Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, quando ela foi sitiada. Em outro momento, Jesus chora quando ele tinha uma profunda amizade com Lázaro. E Jesus chega e dá uma notícia para ele de que Lázaro havia morrido. Ele vê as irmãs de Lázaro chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou, e o povo disse: olha como ele tinha grande compaixão e amor. Em outro momento a Bíblia diz que Jesus chorou ali no Getsemane.
quando ele estava pronto de enfrentar o maior desafio da sua vida. E nesse maior desafio, Jesus não apenas chorou, como suou um suor diferente. Sangue. Um dos maiores desafios da minha vida, eu fiz de tudo para não chorar. Das maiores lutas que eu enfrentei, eu queria me mostrar forte, mas forte, querido, não é alguém que consegue evitar o choro. Forte é alguém que consegue entender o propósito que Deus tem através do choro. Foi num ápice de conturbação na minha família. Eu era um jovem, planejando casamento, família, quando um golpe terrível aconteceu na minha casa. Os meus pais se separaram. Aquilo para mim foi uma dor terrível. Eu queria ser uma pessoa que não chorava. E eu fui guardando aquilo por uma semana, 2, 3, 4 semanas. Mas por dentro, o cumprimento da palavra estava: é tempo de liberar isso, é tempo de chorar. Procurei o pastor da igreja na época, que hoje é meu sogro. Mas na época eu nem jamais imaginei, nem queria se tornar o meu sogro. Fui conversar com ele. Pastor, não está fácil. Está muito difícil. E eu me segurando. Conversei. Algumas lágrimas foram derramadas ali. E eu me segurando. Mas um dia eu estava no trabalho. Eu lembro até hoje esse momento. Eu estava no trabalho. E uma pessoa veio até mim. Uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que tinha uma vida de comunhão com Deus. Essa pessoa fez uma oração por mim. E ela falou que eu precisava chorar no meu local de trabalho. Tirei tudo que estava aqui no peito. As decepções com minha família, a decepção que eu estava com a minha mãe. Tudo que estava aqui preso, irmãos, entalado na minha garganta. Joguei tudo para fora diante de Deus. Chorei igual um menino. Quando completou exatamente um mês que minha mãe tinha saído de casa, ela entra pela porta do meu trabalho, onde eu trabalhava. Ela chega e diz: meu filho, me perdoa pelo que aconteceu. Querido, se eu tivesse com tudo aquilo entalado no meu peito, no meu pescoço, eu não teria perdoado a minha mãe. Eu não teria recebido ela, eu não teria abraçado ela. Se eu tivesse com tudo aquilo ali engasgado, se eu não tivesse liberado aquilo através das lágrimas, eu não teria perdoado a minha mãe. Quando Deus ele dá para você a capacidade de chorar, Ele está dando a oportunidade de você eliminar alguns pesos da sua vida. Talvez tem pessoas aqui que estão precisando chorar. Você não está precisando pular, não está precisando se alegrar, não está precisando correr. Você está precisando apenas chorar diante de Deus. Apenas falar: Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo. E chorar na presença dEle. E deixar Ele aliviar a tua alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Ou eu vou aliviar seu fardo, eu vou aliviar esse peso que você carrega. Talvez, querido, você que esteja aqui nessa noite, você precisa simplesmente chorar na presença do Senhor. O choro é uma forma de oração. Em alguns momentos você vai ver na Bíblia Deus exigindo: clama-me com prantos, pranteai diante de mim.
quando você não tem o que dizer, mas você tem lágrimas, você não tem palavras, você não sabe o que falar. Você chega diante de Deus: Senhor, o que eu vou falar agora? Olha como está a minha vida. E só resta uma coisa: você só tem lágrimas. A Bíblia conta a história de uma mulher que a única coisa que ela tinha era lágrimas. Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Chorar faz bem, mais do que apenas um desabafo. Trata-se de um reconhecimento perante Deus das nossas limitações, da nossa impotência. Com o choro você está dizendo com lágrimas o quanto você depende, o quanto você precisa do consolo de Deus para a sua vida. Entretanto, querido, é fundamental compreender que o choro não é um ato contínuo. Ele tem um prazo de validade, ele tem um tempo para durar, ele tem um tempo determinado. Ou seja, você deve chorar. Chore, mas recuse-se a viver chorando o tempo todo. Olha só, pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que sai o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Veja bem, queridos, que situação. Primeiro, aquela mulher, ela já tinha todo um histórico de sofrimento. Ela já tinha perdido o marido, era viúva. E agora ela vai e perde o seu filho, único filho. Ela ia ficar sozinha. Essa mulher tinha apenas uma coisa para fazer naquele momento: era o tempo de chorar. E o que ela fez foi chorar. Jesus se compadeceu do choro dela. O choro dela chamou a atenção de Jesus. Eu imagino o seguinte: há um momento da vida que os discípulos, eles veem um coxo, um aleijado, e eles dizem assim para o Senhor: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que tivesse assim, nesse estado? É como se os discípulos estavam falando: esse homem só está desse jeito porque ele cometeu um pecado. Agora imagine os comentários a respeito da vida daquela mulher: isso é uma maldição, só pode. Está aí, está vendo? Está pagando pelos pecados. Primeiro morreu o marido, agora morrem os filhos. Isso acontece muito, irmãos, infelizmente. O que aquela mulher tinha para fazer, para falar diante de Deus, se não apenas derramar suas lágrimas? Esse era o tempo dela chorar. E o Senhor se compadeceu do seu choro e restituiu. Por isso, querido, existe esperança para aqueles que choram. Talvez você é uma pessoa que o Senhor tem despertado a sua fé, e diante do desafio você tem fé. Talvez você é uma pessoa que diante do desafio você diz: Senhor, eu tenho andado em justiça e retidão diante de Ti. Olha para a minha vida, olha para o meu caso. Mas tem gente, querido, que já sofreu tanto na vida, que elas não têm fé, elas não têm, testemunho. As únicas coisas que elas têm para chegar diante de Deus é chorar. As únicas coisas que elas têm são lágrimas. Talvez seja isso que é o momento que você está vivendo na sua vida. Deus trará consolo sobre você em nome de Jesus. Aleluias. Então, aceite
o consolo de Deus. Você pode ministrar isso na vida do seu irmão? Diga para ele: aceite o consolo de Deus. Quando chegar o tempo, entenda, você não vai chorar para sempre. Você não deve viver chorando o tempo todo. Mas quando chegar o tempo de choro, querido, chore. Quando chegar o tempo de você chorar, você terá que chorar e se render ao consolo de Deus. Mas o tempo de choro um dia vai passar, um dia isso vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia não haverá choro. A Bíblia fala que não, um dia cessará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um tempo em que você vai viver algo tão extraordinário, que é estar diante da presença de Deus, com o corpo glorificado. E quando você estiver com esse corpo glorificado, não haverá mais choro. Mas esse tempo ainda não chegou. E se esse tempo ainda não chegou, querido, significa que você ainda vai chorar. Ainda não chegou o tempo de glorificação. Aceite o consolo de Deus. Não é sábio isolar-se. Nós somos seres criados para viver em comunidade. 1 Crônicas fala sobre Efraim, que perdeu os seus filhos, e os seus irmãos vieram o consolar, e eles consolaram a Efraim. Mas Efraim só foi consolado porque permitiu. Tem gente que não permite o consolo porque ela culpa Deus pela situação, ela culpa as pessoas pela situação, ela culpa a si mesma pela situação, e ela se isola. Aceite o consolo de Deus através das pessoas que Ele colocou do seu lado. Aceite o consolo de Deus mergulhando na presença dEle. Não é, querido, sábio você se isolar. Receba o consolo de amigos, parentes, irmãos, na fé. Isso é algo precioso, porque a Bíblia diz: chorai com os que choram. Mas além de chorar com os que choram, nós devemos nos consolar uns aos outros. Mais do que chorar com quem chora, nós devemos ajudar alguém. Mas se você não permite o consolo de Deus, se você não aceita o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, querido, você só vai se isolar e adoecer espiritualmente, dar lugar para a amargura. E a maior porta para os demônios chama-se raiz da amargura. Os maiores problemas que temos hoje na época atual, problemas emocionais, têm origem na amargura. Pessoas que passam por tantos problemas, mas não choram. E ela diz: eu não tenho tempo para chorar. A Bíblia diz que existe o tempo para chorar, existe o tempo para se alegrar. Entenda isso em nome de Jesus. Talvez você não chorou o que precisa, porque você culpa Deus pelo que aconteceu. Chore, querido, na presença de Deus. Se derrame na presença de Deus. Busque o consolo de Deus para a sua vida. Tem pessoas que perderam um parente, perderam um familiar, elas se fecharam. Todo mundo é inimigo para elas. Todo mundo é ruim para elas. O problema não está nas pessoas. O problema não está fora. O problema está dentro de você. Você precisa jogar isso para fora e entender que existe o tempo de choro, que Deus deu essa capacidade. Deus deu essa capacidade emocional porque Ele tinha um propósito nisso. Deus não deu a capacidade de você chorar simplesmente, sabe, para as pessoas achar que você é fraco, não. Deus colocou um propósito nisso, e não deixe o diabo te enganar,
achando que se você derramar suas lágrimas você vai ser fraco. Deus quer curar você. Ele quer que você se derrame na presença dele, em nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos finalizar lendo o Apocalipse 21, versículo 4. E 1 Samuel 30, versículo 6. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vai chegar o tempo que o tempo de chorar vai acabar definitivamente. Mas enquanto isso não acontece, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Aleluia. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas Davi buscou forças em Deus. Quando você vai para a presença de Deus, com as suas angústias, com as suas dores, com as suas lutas, e você se derrama diante dele, você está buscando refrigério e forças nele, em nome de Jesus. Quero pedir para você se colocar de pé nessa noite, querido, em nome de Jesus.